Boa tarde, professor. Então, a execução do nosso programa começa em main.c, que é essencialmente o ponto de entrada do programa e que vai controlar o fluxo de execução de todas as outras funções criadas para resolver o problema ou o jogo do REST 1. No primeiro caso, carregar arquivo, a gente chama, e o grosso do trabalho é realizado pela função carregar arquivo, que está declarada aqui em arquivo.c. Essa é uma função que tem como objetivo ler o conteúdo de um arquivo .txt que armazena a configuração inicial do nosso tabuleiro e transformar isso em uma matriz de inteiros, que a gente determinou que seria a matriz, o tipo mais adequado para resolver esse problema. Então a gente essencialmente lê, né, abre o arquivo e lê o conteúdo dele, valida também se esse arquivo existe, se não tem nenhum problema com ele, e faz uma leitura linha a linha do arquivo, sendo que no caso da primeira linha a gente usa ela para determinar o tamanho do tabuleiro. Isso é realizado aqui com essa função auxiliar, determinar tamanho, que vai simplesmente contar um número de caracteres, tirar 2, né, que são as margens, e retornar esse tamanho para arquivo.c. E a gente vai usar esse tamanho na sequência para fazer a alocação dinâmica de memória para a nossa matriz tabuleiro que foi declarada lá em main. E na sequência a gente vai popular essa matriz usando também uma função auxiliar converter entrada. Então, conforme a gente lê o arquivo de entrada, se a gente encontra um hashtag, a gente popula com -1, um O a gente popula com 1, um espaço a gente popula com 0. Bem, e aqui é onde a magia acontece. Nós temos a função resolver, que é a função que vai resolver, de fato, o REST 1, que vai saber com parâmetro a matriz, o seu tamanho, umas jogadas, o número de jogadas e uma array de jogadas de solução. Os casos básicos são se você já chegou em uma solução, isso é, só tem uma pré-peça sobrando, e se essa peça está no meio do tabuleiro, aí, se esse for o caso, essa função vai tornar true, e se não for, caso o número de jogadas já tenha alcançado o seu máximo, porém não seja uma solução, não está no meio a peça, aí a gente retorna como false. E a gente também usa uma array auxiliar chamada jogadas, que é uma array popular, variáveis por valores desse tipo, desse struct que fizemos, que representa jogadas em si. Isso é o xy inicial e o xy final. Essa array é populada usando essa função, gerar todas as jogadas possíveis, em que ele itera por toda a matriz, todas as linhas e colunas, e onde tiver bolinha, ele verifica se é possível fazer uma jogada. Isso ele olha para cima, para a direita, para a esquerda e para baixo, para verificar se alguma jogada é possível. Uma vez populada essa array, entra num loop de while, que vai testar cada uma das jogadas que estão dentro dessa array, gerando diferentes configurações novas desse tabuleiro. Para cada configuração nova, vai ser feita uma nova chamada recursiva, que vai analisar se já chegou numa solução ou não. A própria função de gerar jogadas possíveis já verifica se a jogada é possível ou não. No caso de chegar numa solução real, ou a solução retornar true, essa array jogada começa a ser populada, com todas as jogadas que levaram àquela solução. E ela é populada de trás para frente, para depois, no output, ela ser impressa no sentido correto. E aqui nós vamos testar o código Solitaire. Eu carrego o arquivo, coloco para resolver, demora um pouquinho, depois coloco para exportar a solução, encerrar. Beleza. Bem, aí a gente pode vir aqui, resta1.out. E aqui nós temos a nossa solução. Bom, eu vou falar rapidamente aqui de duas das principais funções aí do REST 1, que é o fazer jogada e o desfazer jogada. Bom, elas duas manipulam o tabuleiro, né, que é representado por uma matriz bidimensional, onde uma posição com 1 quer dizer que está ocupada e posição com 0 está vazia. A função jogada, ela executa uma jogada baseada nas informações, né, nas coordenadas que são passadas pela struct, nesse caso aqui, jogada atual. E essa struct contém as coordenadas iniciais e finais. A primeira coisa que ela faz é verificar se a jogada ela é vertical ou horizontal. Vertical, ela pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Se de cima para baixo, então quer dizer que a linha atual, que a linha inicial é menor que a linha final, né? Então ele atribui um valor vazio para essa linha inicial e para intermediária e para final o valor 1. E de baixo para cima ele só verifica que a linha final é menor que a inicial. E aí ele faz esse movimento na mesma lógica. E o outro tipo é horizontal, que pode ser da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Aí nós temos o desfazer jogada. O desfazer jogada reverte, né, essa jogada feita pela função anterior e restaura as posições aí iniciais, intermediárias e finais. Né? Então, se estava 1, vira 0, se estava 0, vira 1. Bom, elas funções, então, elas atualizam o estado do tabuleiro após uma jogada ser realizada ou desfeita e elas garantem aí que as peças se movam corretamente nas direções horizontais ou verticais. Bom, e o caso 3, exportar solução, o grosso do trabalho novamente é realizado por essa função output jogadas tabuleiro, declarada aqui em arquivo.c, que tem como objetivo transformar ou realizar mais uma vez toda a sequência de jogadas, mas dessa vez imprimir o resultado no arquivo. Então, é exatamente isso que a gente faz, né? A gente cria um arquivo de output e avisa o usuário se isso não foi possível de ser feito, lê novamente o arquivo de entrada para poder ter um tabuleiro zerado, para poder repetir as jogadas que foram determinadas serem as jogadas que levam a resolução na função resolver, e a gente entra num loop, cujo tamanho é o número de jogadas, né, o número de repetições, e repete, a gente chama a função fazer jogada, e a cada iteração a gente imprime o estado atual do tabuleiro dentro do arquivo para que a gente possa imprimir a sequência total de execuções. Fecha esse arquivo, incrementa o contador de saídas e volta para main. O arquivo já vai existir agora no diretório do programa e o usuário pode encerrar conforme ele entender o nosso programa.